Olá a todos, sejam bem-vindos ao Socialismo Criativo. Hoje nós vamos conversar com o pesquisador Igor Figueiredo, da Universidade Estadual de Campinas. Igor, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Socialismo Criativo. A gente gostaria de conversar com você sobre reforma administrativa, mas também sobre o mundo do trabalho atualmente na pandemia. Como é que você analisa a situação do trabalhador brasileiro durante a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil? Bom dia, Michele. Também bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos assiste a qualquer momento. Ah, a pandemia, Michele, sem dúvida agravou algo que já era problemático. Importante frisar, nós vivemos uma tendência à flexibilização, à perda de direito, né, diminuição de garantias, e aí a gente está falando no contexto global. Claro, claro que com algumas resistências, algumas contratendências, mas no sentido mais amplo, há uma tendência do mundo, né, a se plataformizar, uberização, a pagar por hora, aquele trabalho sob demanda. Isso é um problema. Se a gente recorta e pensa em Brasil, eu estou falando de uma flexibilização, de uma ultraliberalização da economia, ou seja, tornar o trabalhador cada vez mais autônomo, sem proteção, sem direitos, sem coletividade, e isso é fundamental de se entender se pensarmos em Brasil, porque eu estou falando de uma tendência à flexibilização, de uma tendência à precarização em uma estrutura de trabalho que já é precária. Então, para a gente entender a diferença entre precarização e precário. Então, isso ainda é mais grave. E no contexto da pandemia, para quem já sofria mais, estou falando de trabalhadores informais, trabalhadores e trabalhadoras sem direitos ou com poucos direitos, ainda é pior, porque você tem ali uma influência da pandemia, a pobreza, aumento da pobreza, a maior parte da população, sobretudo jovens, mulheres, negros e negras, perderam alguma renda durante a pandemia. Muitos chegaram a perder até 70% da sua própria renda. E aí a gente talvez visualizar. Eu estou falando de um trabalhador, de uma trabalhadora que talvez tivesse um emprego formal ou até mesmo um emprego informal, no entanto contínuo. E esse trabalhador complementava a sua renda, vendendo um cachorro-quente na porta de uma boate, participando como um garçom em um bar, enfim, trabalhando com a cultura, vendendo uma cerveja, um refrigerante no final de semana, e isso, por exemplo, com a diminuição das atividades culturais, de atividades coletivas maiores, por conta da pandemia, também impactou na geração de renda, na renda de muitos brasileiros e de muitas brasileiras. Em um contexto político mais amplo, é uma ofensiva ultraliberal que acentua a superexploração da força de trabalho no Brasil, acentua todos os problemas que já vinham até então, antes da pandemia, com as reformas e com as tentativas também de diminuição de garantias e direitos no Brasil. E como que você avalia certos indicadores do governo falando que a economia está melhorando e etc. Mas também como é que você avalia, por exemplo, hoje o contexto em que o trabalhador, e aí, tipo, algo que já é mais recorrente em outros países, em que o trabalhador pode passar a receber por horas trabalhadas, sendo que no Brasil a gente tem um problema de que muitos empregadores não pagam hora extra para os seus funcionários. Como é que como é que essa contradição existe para você? Sim, primeiramente, nós vivemos uma época onde a tendência à flexibilização ou a tendência à diminuição da proteção social e dos direitos trabalhistas é algo evidente, latente. Então, isso uma questão importante para a gente entender o que vivemos no momento. Há uma tendência geral à flexibilização, à perda de direitos, e isso é bastante importante se a gente for pensar no contexto brasileiro. Há o contexto também, aí eu brinco, inclusive, sobre os indicadores econômicos, a grande economista luso-brasileira, Maria Conceição Tavares, disse, olha, ninguém come PIB, as pessoas comem comida na mesa. Então, talvez, para a Faria Lima, essa aparente recuperação do PIB é algo importante, mas isso não foi ainda lastreado para as condições de sobrevivência, de melhoria de vida da população, que sofre com desemprego,
com a carestia de alimentos. Então, vamos pensar, Michele, que todos esses problemas que a gente chama de problemas sociais, não conseguir pagar aluguel, não conseguir se alimentar dignamente, são frutos de um trabalho precário, do desemprego, né? Há uma centralidade do trabalho na nossa sociedade. Então, as pessoas que não conseguem se manter ou manter as suas famílias, com certeza têm alguma questão relacionada ao mundo do trabalho. Então, por isso que o mundo do trabalho é uma questão tão central para entendermos o Brasil. E aí pensar que há um contexto mundial, há muitos anos, de flexibilização de direitos. Nós estamos falando aí de uberização, de trabalho de plataforma, de outras tendências globais no mundo do trabalho. Claro, em alguns lugares pode existir alguma resistência, alguma contra-tendência, mas nós vemos que, inclusive com a chamada reforma administrativa, há um contexto, né, uma possibilidade, e isso está quente, é uma pauta quente do nosso momento, do nosso tempo político, de também diminuir os direitos e tentar diminuir garantias também dos trabalhadores e das trabalhadoras do serviço público. Então, é um contexto geral no Brasil e no mundo. Uma questão que eu ressalto que é importante: o Brasil já tem uma estrutura precária de trabalho. Então, eu estou falando de uma tendência à flexibilização em um contexto que já é precário. Então, a partir disso, a gente pode pensar qual o mundo de horrores que a gente vive no Brasil. Muito bem. E nesse contexto de precarização do serviço público, é óbvio que a reforma administrativa começou a tramitar e eu sei que você está acompanhando. Quais são as suas próprias expectativas ao final, com a aprovação da reforma? Assim, se essa reforma for aprovada como tal, tem algumas mudanças que são significativas, como os contratos que podem ser temporários, né? Contrato por tempo determinado, que é a mudança de regime, né? Existia um regime único para o servidor público. A ideia é que passem a existir múltiplos regimes, 5 no total, dentre os quais alguns se destacam. Então, pensar que isso é uma tendência, com certeza, e aí também fazendo um link com a sua pergunta anterior, dessa remuneração por hora, né? Trabalhou, recebeu, não trabalhou, não recebeu. O trabalhador ficar ali disponível 40 horas na semana, ser chamado para prestar um serviço 15 horas apenas e receber apenas por essas 15 horas. E isso eu ainda estou falando da iniciativa privada. No contexto do serviço público, há a possibilidade, se a reforma administrativa for aprovada, for passar como tal, de que o trabalhador diminua ali aquela estabilidade, que é muito importante no serviço público brasileiro. E aí eu estou falando, sobretudo, de educação, de saúde, que são serviços essenciais que o Estado brasileiro presta. Então, se você tem ali uma diminuição da estabilidade, você compromete, sobretudo, alguns cargos importantes, ou cargos que tem ali, sejam cargos estratégicos, porque você deixa à mercê de governos, de movimentações políticas escusas ali, a influência sobre aqueles grupos, trabalhadores, trabalhadoras, influências muito sombrias sobre alguns grupos sociais dentro do serviço público. Inclusive, o serviço público brasileiro, ao contrário do que se fala, não é altamente remunerado, a média salarial é de R$ 3.000. Muitas vezes a gente pensa no servidor público, né? É aquele que ganha muito, 60 mil, 80 mil, existe no regime, no judiciário, por exemplo, alguns setores do legislativo, mas no Brasil, serviço público, maciçamente falando, o grosso é trabalhador de educação e saúde, inclusive no contexto municipal, onde os salários são muito mais baixos. Quando a gente fala em serviço público, muita gente pensa no trabalhador federal, que tem ali sim uma remuneração um pouco acima da média, mas não é o grosso. E essa reforma administrativa, ela não vai mudar o legislativo, não vai mudar o salário, por exemplo, de juízes, de trabalhadores do Poder Judiciário. É algo que vem influenciará em cima dos trabalhadores do executivo. E aí é importante a gente pensar nos diversos níveis da
da República, o federal e estadual, o interior do Brasil, que muitas vezes a remuneração é baixa. Em algumas cidades, trabalhadores de enfermagem, psicólogos, fonoaudiólogos, entre outros, por exemplo, trabalhadores e trabalhadoras da saúde mental, recebem remuneração próxima ao salário mínimo e meio, 2 salários. Então, é um contexto muito ruim. Se a gente entender, né, aí no contexto mais global, mais amplo, que há essa tendência a pagar por hora, uberizar, transplataformização, é um termo que a gente pode pegar mais amplo, que o trabalhador sob demanda. Você se vincular a uma plataforma, hoje precisa de um arquivista aqui. Você vai lá e trabalha 3 horas na quinta-feira. Só te chamam de novo na outra quarta-feira. Então, até lá, o que você vai fazer, né? Como você vai sobreviver sem ter esse trabalho contínuo? E você citou aí a questão do judiciário, né? Também existem os militares, que também deveriam, não são tratados como uma categoria de serviço público. Mas por que é tão difícil impactar esses outros segmentos, esses outros poderes, eu diria? É uma questão política, evidentemente. Os militares, em nenhuma reforma, pelo contrário, né, os militares tiveram bonificação, tiveram reforma que aparentemente diminuiria salário, aparentemente teria uma influência ali no corte de gastos, mas na verdade não. Se formos analisar profundamente, há possibilidade de ganho para quem já ganhava mais dentro do próprio serviço militar. Então vamos pensar que há uma disputa política, nós vivemos um contexto que é importante, que é a militarização do Estado brasileiro. Então, há um poder de influência cada vez maior, crescente, dos militares no serviço, no Estado brasileiro, sobretudo no governo federal, e há, com isso também, uma possibilidade de serem preservados. Existem ali grupos de interesse, de lobby, etc., no judiciário também, que dialogam muito com os deputados, com os senadores, e aí eu estou falando de contextos que muitas vezes são bem complexos, de pessoas que são investigadas, enfim, grupos que são investigados pelo próprio judiciário. Há, em alguma medida, também uma dificuldade de se alterar alguns regimes já estabelecidos nestes poderes. Percebo que no Brasil há um componente ideológico muito grande, onde a gente, por exemplo, as pessoas reproduzem o que se vê na TV, nos jornais, né, nas grandes empresas de comunicação, de que o trabalhador público, por exemplo, é preguiçoso, ou que não quer trabalhar, e que é preciso combater estes marajás. Esse é um argumento antigo que a gente já ouviu falar no Brasil. Mas, de fato, essa reforma administrativa, ou possibilidades de alguma alteração nos últimos anos, por exemplo, no Brasil, nenhuma delas, de fato, foi ao coração, ao cerne da questão e tentou diminuir, por exemplo, esse alto salário de algumas patentes, altos salários de pessoas do poder judiciário. Então, é algo muito falacioso na maior parte. Claro que há problemas, como em qualquer lugar, mas essa ideia de se combater a lógica do serviço público é muito perigosa e este componente político, também ideológico, deve ser colocado em questão quando a gente avalia isso. A gente começou a falar sobre isso agora, a gente vai voltar a se encontrar aí nas próximas semanas para debater esse tema, tá bom? Combinado Tá para bom? mim. É um prazer. Um Obrigada. abraço, tchau.